Nós estamos aqui na 2001, na loja que eles têm aqui na Avenida Sumaré, para o lançamento do Somos Tão Jovens em DVD e Blu-ray pela Sony Fox. E trouxeram aqui para um bate-papo com o jornalista Sérgio Riso, simplesmente o Thiago Mendonça, que faz o Renato Russo no filme. Uma produção que fez uma carreira muito legal nos cinemas, fez mais de... Eu não vou falar quantos números, que quem gosta de falar dos números é o Rogério. E ele vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas nós fizemos uma entrevista muito legal, antes do debate que vai ter aqui, que a gente vai mostrar para vocês agora os melhores momentos. Teve algum desafio durante a produção do filme que você falou assim, putz, não sei se eu vou encarar isso com naturalidade ou não, meu trabalho é esse, eu vou encarar e vou fazer a coisa certa? Ó, o desafio maior que chegou para mim logo de cara, assim, é essa opção que o Carlos Trilha teve de fazer o som direto do filme, captado no set. Isso para mim já era um desafio muito grande, porque eu não tocava instrumento nenhum e nem me considero, não considero hoje em dia que eu toque o instrumento. Eu aprendi o repertório do filme, pro filme, violão, contrabaixo e guitarra. Para quem não sabia tocar nada, você arrumar um compromisso de aprender 3 instrumentos, ainda cantar e interpretar, que o som é todo direto, tanto da voz quanto dos instrumentos. Os atores, eles tocam, o som é da guitarra mesmo, assim. E aí isso para mim de cara assim já foi um grande desafio. Mas que depois, eu te digo que depois de viver o fazer do filme, eu vi que era fundamental para o personagem, porque o Renato, ele é música, ele é musical. Então, se eu estivesse segurando essa guitarra sem uma intimidade com o instrumento, ou sem realmente estar tocando, sabe, fingir que está tocando, pode ser que alguém consiga, mas eu, Thiago, não conseguiria. Eu ia sentir que eu estava aquém do personagem, assim. O Renato é música, então faz parte dele. Como é que a família dele viu o resultado final do filme? Pô, eu não tive contato assim, mas a gente já assistiu juntos a pré-estreia com a Carmen Tereza, que é a irmã, eu assisti no Rio, e com Dona Carminha em Brasília. Eu acho que deve ser muito louco, eu não sei responder por eles, mas deve ser muito louco você ver a sua vida, né, a vida que você viveu, retratada nesse formato quase ficcional, né? Mas elas estavam presentes no set o tempo todo. A Carmen Tereza em todos os sets e Dona Carminha em alguns pontuais. E eu digo que para o meu processo de ator isso contribuiu muito. Ter aquelas pessoas quase consultoras, né? Ali próximas de você. Estou fazendo certo. Então quem deve ter sofrido mais é a Bianquinha Comparato, que fez a Carmen Tereza, né? Que a Carmen podia dizer, não, eu não falava assim, ou não falava assado. Mas no meu caso, enfim, em todos os casos, elas foram muito queridas, assim, atenciosas e estavam ali para contribuir pro melhor do filme, sabe? Dona Carminha, eu até dando essas entrevistas agora, eu lembrei de uma história que o Renato passou por aquela cirurgia no início enfim, da sua adolescência e tudo mais. E aí uma cena que eu vou fazer quando ele anda de muleta, quando ele sai da cama e vai caminhar pela primeira vez, ele tinha que mancar, né, com uma perna. Imagina, ele ficou mais de 1 ano em cima de uma cama, operando com pino, atravessando a coisa toda, e eu não lembrava que perna era. Aí Dona Carminha estava no set, a mãe dele. Eu cheguei para Dona Carminha, qual era a mesma perna que o Renato que operou? Aí ela, ai meu filho, eu não sei, senta aqui. Aí fez assim no colo, então sentei no colo dela, ela começou a me balançar. Aí pela sensação ela botou a mão na perna e falou assim, era essa aqui. Aí do colo dela eu levantei e fui pro set fazer a cena. Aí você imagina que loucura, né? Foi muito legal. Do ponto de vista, quer dizer, eu não sou um fã, nunca fui um fã enorme do Legião. A primeira música que eu escutei deles foi Eduardo e Mônica e embalava o sono da minha filha pequenininha. Exatamente, Eduardo e Mônica. Mas quando eu vi assim, as primeiras imagens de você fazendo o filme, eu falei assim, cruz credo, parece o capeta incorporado, o que é isso? As pessoas falavam isso pra você, nossa, você parece realmente o Renato? Não? Sim. E aí quando eu chego, acho que eu até decepciono um pouco, né? Não, só um detalhe, cantando inclusive, isso que me impressionou mais ainda. Né? Não, amigos próximos meus foram assistir o filme e falaram, pô, Thiago, legal aquela hora que vai do fade da voz dele pra sua. Eu não, mas não tem a voz dele. A voz dele é só lá no número final do filme. O restante é tudo minha voz mesmo. Mas... isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Teve alguma aula de canto para você fazer? Total. Tanto canto quanto instrumento. Assim, eu brinco que eu entrei em órbita de janeiro a maio, que as filmagens do longa começaram em maio. E em janeiro eu comecei a frequentar o Órbita Studios, que é o estúdio do Carlos Trilha, que estava até aqui em alguma dessas fotinhas, que é o nosso diretor musical do filme e foi o produtor dos álbuns solos do Renato.
aquele italiano, o inglês também, Stonewall Celebration. Então, eu chegava lá no Trilha, sei lá, 9, 10 da manhã, almoçava e ia sair de lá 8, 9 da noite. E passava o dia em meio a músicas e histórias de quem tinha convivido com ele. Que o Trilha conviveu diretamente com ele. Tinha o Fred Nascimento também, que me preparou especificamente para as cordas. E o Fernando Morello, que é o sócio do Trilha no estúdio, que é um mestre, assim, um maestro da coisa das vozes. Ele tem até um trabalho que ele faz que são orquestras ou arranjos de música, mas todos só com a voz dele. Ele tem um ouvido muito apurado, né? As pessoas têm os seus dons e o dele é esse. E aí a gente pegava junto as músicas que se tinha que trabalhar e enfim, e ensaiando mesmo, amaciando a carne, assim. Não foi por acaso, faz aí, não. Teve muito treino, assim. E é bacana que as referências que ele me trouxe, assim, eu não pensava em cantar igual o Renato. A minha referência era cantar igual o Elvis ou o Jerry Adriani. Não é. Que é só botar a voz aqui mais pra baixo. Love me tender, love me sweet. Aí fica mais ou menos parecido com o Renato, assim. Mas é que, enfim, eu te disse, né, de janeiro a maio, eu tava tão envolvido com essa coisa nesse período todo, que aí tudo isso foi entrando no lugar da naturalidade, sabe? Não tinha muito racional no set de vou fazer assim, vou fazer assado. Método, né? Já tava quente, assim, já tava tudo muito quente mesmo. E aí foi fluido. Que eu acho que é um mérito também, né? Porque senão eu acho que meu processo de criação ele não é de fora para dentro. Eu não parto da forma. Até a galera fala muito da dança e tal. Não tem esse racional, dança assim. É de dentro para fora. É o que motiva aquele gesto, né? Não é o gesto em si vazio. Então, no final das contas, você curtiu? Muito, imagina, curti muito desde do processo de se fazer o filme, que é esse filme feito com essa turma muito bacana, e é um filme de turma, né? Essa energia do coletivo, ele tá presente na história, e aí desde o fazer o filme até o resultado, os carinhos que eu recebo, porque assim, por mais, né, que você não se identificasse, eu também sou uma geração que eu era novo para aquelas músicas na época que foram lançadas, mas tem muita gente que comunica com muita gente, tem muita gente que se reconhece ou que viveu aquele período. Então receber esse retorno dessas pessoas também foi massa depois do filme. E assim, eu me sinto um privilegiado de poder ter tido esse contato íntimo, posso dizer assim, é íntimo mesmo, né? Eu te disse de dentro para fora, com o Renato, com toda essa história, com uma história que, enfim, eu não vivi lá, eu vivi nos anos 80 enquanto criança. Eu tive essa possibilidade de ser adolescente, né, na Brasília dos anos 80. Pô, muito feliz mesmo. E de agora, essa felicidade distribuída em vídeo, Blu-ray, alta definição, né? Tá acessível a todo mundo. A galera que foi no cinema assistir mais de uma vez, agora pode assistir mais vezes ainda em casa. Quem não teve a oportunidade de ver no cinema, agora tem para ver em casa. E eu tenho até brincado, porque assim, o som do filme é todo direto, né? Como a gente disse. E assim, tem os takes que mostram onde a mão tá. Então é quase um método, porque se você for e voltar na cena, você vai conseguir tirar a música, porque aquele som tá saindo daquela guitarra, então você vai pegar a posição das casas, que eu não toquei nada com pestana, é tudo muito simples, tipo, e Legião é ou 3 notas ou 4 notas no máximo. Então fica aí a dica também para usar o seu DVD, o seu Blu-ray, para tirar as músicas, o repertório do filme. Legal. Obrigado.